como Deus? Diante dele os joelhos se dobram. Quem como Deus? Salve Maria, queridos irmãos, que alegria estar com você aqui na nossa reflexão quaresmal, pois estamos refletindo sobre todos os tipos de desânimo espiritual. E a nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, nós queremos pedir o seu auxílio para combater a tibieza, que nós já falamos, meditamos um pouquinho na semana passada, e nessa segunda semana nós vamos meditar para outro tipo de desânimo espiritual. Muito bem, você já sabe o que é objeto. Entendemos que o objeto da nossa caridade é Deus. E também entendemos que fomos criados para o louvor de Deus. Esse é o sentido da nossa vida. A nossa vida, ela tem como núcleo, como centro, isso. Ser louvor, ser exaltação, ser motivo da glória de Deus. Agora uma pergunta. Deus é necessário para nós, mas por que nós temos tanta dificuldade e por que nós criamos tanta dificuldade em voltar o nosso coração para aquele que é o sentido da nossa vida? Essa vai ser a proposta inicial. E aí nós vamos de encontro ao tipo de desânimo que causa essa dificuldade em nós. Para respondermos essa pergunta, vamos recordar o seguinte da nossa última reflexão. Nós entendemos que nós temos sobre nós uma ação do pecado que faz-nos buscar todo tipo de prazer para fugir da dor. Lembra disso? Foge da dor, busca o prazer. Então nós buscamos um estado cômodo, um estado de comodismo, e nesse estado, quanto maior for o conforto, ele vai nos abastecendo, ele vai nos dando segurança. Mas quando a nossa vontade, adormecida por esse conforto, por esse prazer, choca com uma verdade, aí nós temos um impacto que nos deixa num estado de inércia. Este impacto, ele causa um desânimo e esse desânimo se chama tibieza, desânimo. Agora, um outro sinal de desânimo espiritual que anda ao lado da tibieza é quando nós vemos que para alcançar o objeto, nós temos que nos esforçar muito, nós temos que fazer sacrifícios, nós temos que sair do lugar. E esse sentimento de tristeza, ao ver que nós devemos dar um passo de sacrifício, nós chamamos de assídia. Assídia significa preguiça espiritual. Não é uma preguiça, como muitas vezes nós tratamos até com um tom cômico. A preguiça, por exemplo, desse dia frio, de você querer ficar debaixo da sua coberta, de assistir um bom filme. Não, não é esse tipo de preguiça. Mas é uma preguiça de dizer assim, olha, eu estudei a vida de Santa Catarina de Sena, eu estudei a vida de São Francisco de Assis. Ao terminar de ler a biografia daquele santo ou assistir o filme, eu fico tão surpreso com a quantidade de desventuras daquele santo, que quando eu termino de ler aquela biografia, realizar aquele estudo, eu sou tomado de um nossa. Como é que eu vou ser santo? Eu não consigo passar por tantas provações quanto este santo.
E de uma maneira bem sutil, nós já começamos a ser dominados por um tipo de tristeza. Porque a tristeza espiritual, a assídia, ela se mostra quando eu sei que eu preciso amar, eu tenho consciência desse amor, mas eu preciso dar passos, eu preciso dar provas desse amor. E eu vou entendendo que eu não tenho capacidade, que eu não tenho força, que eu não consigo dar os passos que este ato de amor, lembra, me exige. Como nós lemos em Lucas 18, versículo 18 ao 22, quando Jesus fala para o jovem rico: se queres ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres e depois segue-me. Nós podemos perceber que no versículo 22, o jovem é tomado de uma tristeza. E a tristeza porque, para ele, desapegar de todo o seu bem, de todo o seu conforto, de todo o seu estado de conforto, lhe doeria muito. Ele sabe no íntimo do seu coração, e é por isso a tristeza, ele sabe que a melhor decisão que ele tem é seguir o Senhor, ele sabe que é o certo, ele sabe que é o correto, mas ele não consegue. E aí nós podemos dizer, irmãos, que é a depressão espiritual. A tristeza de dar um ato de amor e não conseguir dar esse ato. Não querer dar esse ato. Porque logo nós somos surpreendidos no nosso íntimo que esse ato custará muito caro a nós. Vamos ser bem práticos agora. Quando você teve o seu primeiro encontro com Jesus, a sua experiência de amor, você pode perceber que naquela experiência você começou a nutrir um afeto pelo Senhor. E por que você nutriu aquele afeto? Porque Jesus ele te amou de uma maneira tão grande que você não precisou forçar, criar um personagem. Jesus ele te amou do jeito que você é. Você se sentiu amado, você se sentiu abraçado, você sentiu a presença dele através de várias sensações. Tudo isso foi nutrindo o seu afeto e você foi criando um amor. Eu estou dizendo isso porque faz parte do nosso círculo de afeto, de amor, nós criarmos uma união com aquilo que amamos. Novamente, o sujeito, ele quer se unir ao objeto que ele ama. E a união a esse objeto, como nos ensina São Tomás de Aquino, ele vai criar uma união afetiva. Ou seja, o que é essa união afetiva? Eu tenho este objeto, eu crio um amor por ele e eu quero apenas senti-lo. Eu quero apenas ter o gozo de poder senti-lo, eu quero nutrir, eu quero, como se fosse no início de namoro, eu quero estar junto, eu quero estar perto. Apenas isso. Repare que eu vou criando novamente um estado cômodo, um estado de prazer. Independente se algumas vezes o nosso amor, ele é egoísta, ele é heróico, ele é virtuoso, mas pode perceber que sempre o primeiro passo vai ser essa união afetiva. Mas aí, como eu disse para você, é o primeiro passo. Mas para que esse amor ele seja maduro,
eu tenho que dar o segundo passo, que é quando o amante, ele se move ao objeto amado. E esse mover nós chamamos de atos concretos. Eu darei atos concretos de amor àquele objeto. São Tomás de Aquino chama de união efetiva. O estar junto é união afetiva. As provas e os atos concretos de amor agora vão ser uma união efetiva, ou seja, é um amor tão grande que ele me move, ele consegue mudar a minha forma de viver, ele consegue mudar a minha forma de pensar. Nós vamos falar em teologia que nós vamos passando por um processo de metanoia, de mudança de mentalidade. Eu estou dizendo isso para você porque a alma que está dominada pela assídia, pela preguiça, pela tristeza, ela não consegue dar esses passos decisivos. Ela não consegue se unir efetivamente ao objeto amado. Ela não consegue mudar por amor, se sacrificar por amor. E aí nós temos um afeto, um amor doente. Queridos irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você. E aqui chegando ao final da nossa reflexão sobre a assídia. Por que não? Novamente, você que é membro de uma comunidade como eu de Vida e Aliança, você que está na sua paróquia, quando você recebe dentro do seu ministério uma missão, olha, a intercessão orou por você e discerniu que você tem que ser escravo de Nossa Senhora, que Nossa Senhora está te chamando para a escravidão. O pároco, ele discerniu e te chamou para ser ministro da Eucaristia, da palavra, do batismo. Na sua comunidade, o fundador ou o coordenador, ele está te dando uma missão e logo você já vem com uma centelha de desculpas, você diz que não é capaz, que aquilo não é para você, e aí eu vou dizer novamente, minha pergunta, tá, da nossa reflexão, por que não? Por que não? Será que nós não estamos como Naamã sírio? Somos tão dominados por esta preguiça, que a gente não é capaz de fazer algo simples como se banhar 7 vezes no rio. Então, novamente, primeira pergunta, por que não? Antes de você assumir a missão, ali não será o Senhor respondendo os seus pedidos, porque nós pedimos o quê? Senhor, dai-me mais fé. Senhor, eu quero aprender a amá-lo de verdade. E quando chega esse momento de amá-lo, você quer ficar preso no estado. Por que não? Será que o seu amor está tão doente assim? Que a sua resposta é tão automática? Cuidado, é um ato de quem está com amor doente. Não se motiva. Você recebeu uma proposta que é santa, foi orada, foi discernida, veio do coração de Deus. Então, por que não? O que você tem a perder? O que você tem a perder se ouvir a proposta? Será que aquilo que você está resguardado, se mantendo, te garante mesmo felicidade? Agora, segunda pergunta. Por que dizer não? Pode parecer a mesma coisa, mas olha, de fato, não é não. O porquê não são conceitos que eu vou criando. Eu vou deixando os meus prazeres,
eu vou deixando o pecado dentro de mim falando, olha, não por isso, não por aquilo. Santo Agostinho, quando estava para sair, ele tinha se decidido converter. É engraçado que vai dizer no livro das Confissões que os pecados de Santo Agostinho começavam a dizer para ele, mas vai nos deixar? Por que vai nos deixar? Vai nos deixar aqui sozinho, largado? Pode perceber. Os nãos vão surgindo. Mas entenda que são ainda batalhas interiores. Novamente, por que dizer não? Se Deus dá a graça necessária para que nós possamos realizar aquilo que nos foi confiado. Teve uma palavra muito interessante aqui, no capítulo 18 de Lucas, que me chamou a atenção, no versículo 18, que vai dizer que aquele jovem era um homem de posição. E me chama a atenção porque tanto eu quanto você somos homens de posição. Qual que é a minha e a sua posição? Vou lembrar. Você é sacerdote, rei e profeta, ungido pelo seu batismo. Ou seja, a graça transborda em você. E todos os dias Deus nos dá as graças necessárias. E além do mais, diz a palavra, que além do mais da graça necessária, Ele nos dá um pouco mais além para gastarmos com outros que estão fragilizados. Então, antes de você dizer não, lembre, Deus te deu graças. Dê esse passo de amor. Pois afinal de contas, é tempo de amar. É tempo de se unir efetivamente a Deus. Vamos orar? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas de Satanás. Ordena-lhe, Deus, instantemente vos pedimos, ó Príncipe da milícia celeste, por vossa virtude divina, precipitai nos abismos do inferno a Satanás e aos seus espíritos imundos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Deus agindo